Você está na Bandeirantes. Bora, Brasil! 2h35, Bora Brasil de volta agora para falar sobre o noticiário internacional, porque a gente vem acompanhando já nas últimas semanas uma escalada, né, dos ataques entre Rússia e Ucrânia. E hoje a Ucrânia acusou a Rússia de ter usado pela primeira vez um míssil de longo alcance com capacidade nuclear. Um míssil que tem tecnologia para transportar ogivas nucleares e soltá-las no local ali para onde o míssil foi enviado, né? Não foi o caso, esse míssil não estava carregado com ogivas militares, mas isso sem dúvida nenhuma é um ponto de maior atenção, né? Ou de tensão cada vez mais elevada em relação à situação ali desse pedaço do mundo. Aliás, um conflito que começou a escalar depois que os Estados Unidos autorizaram a Ucrânia a usar mísseis norte-americanos, né? O presidente americano Joe Biden perdeu a eleição, liberou o uso dos mísseis, né? Vai aí, Ucrânia, pode usar esses mísseis agora, pode atacar o território da Rússia, e com isso o conflito vem piorando. Hoje, o Tribunal de Haia emitiu mandados de prisão, tanto para Benjamin Netanyahu, quanto para o chefe do Hamas, que já foi até assassinado, né, pelo exército israelense. A gente vai conversar com o João Vieira, editor de internacional aqui da Band News TV, que está com a gente para falar, qual a efetividade desses pedidos de prisão? 2, temos novidades sobre esses ataques nas últimas horas? João, tudo bem? Boa tarde para você. Olá, muito boa tarde, Ana, para você, para quem acompanha a Rádio Bandeirantes. Bom, vamos lá então, né? Realmente essa é a grande dúvida. Primeiro, o que vai acontecer, né, daqui para frente? Será que o primeiro-ministro de Israel realmente vai ser preso, como o mandado de prisão, seja internacional ou não, determina? Bom, ao que tudo indica, não, isso não vai acontecer, levando em conta que, primeiro, o Tribunal Penal Internacional, que é a corte que emitiu esse mandado de prisão, não tem um poder de polícia, uma força própria, melhor dizendo. Ou seja, não tem como usar a sua força, um possível exército, para ir até Israel e prender o primeiro-ministro Benjamin, líder do Hamas, que, segundo Israel, está morto, na verdade, e também o ex-ministro da Defesa israelense, que há 20 dias estava no cargo, agora não está mais. Então, o Tribunal Penal Internacional, basicamente, depende dos países signatários, daqueles que são membros, que reconhecem a existência desse tribunal, de eles sim usarem as suas forças dentro dos seus territórios para prender as pessoas que, segundo o Tribunal Penal Internacional, devem ser detidas. Ou seja, o Benjamin Netanyahu, o ex-ministro Yoav Gallant, eles não podem ir para esses cerca de 120 países, incluindo o Brasil. Caso contrário, eles seriam presos. Pelo menos é isso que a norma determina e, mesmo assim, difícil que vá acontecer. Na prática, então, não devemos ter uma prisão desses líderes, mas devemos ter uma restrição nas movimentações deles pelo mundo. Algo parecido com o que acontece praticamente desde o início da guerra na Ucrânia com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Você falava agora há pouco da guerra na Ucrânia. Vladimir Putin também é acusado de crimes de guerra e tem um mandado de prisão em aberto contra ele. Tem evitado algumas viagens, inclusive aqui no Brasil. Ele não participou do G20 nos últimos dias. Quem veio ao Rio de Janeiro foi, na verdade, o chanceler dele, o ministro das Relações Exteriores. Ele não quis correr um risco, ainda que o Brasil seja um país, de certa maneira, aliado, sobretudo economicamente, à Rússia. No caso do Benjamin Netanyahu, voltando para Israel, o que é a acusação contra ele, contra o ex-ministro da Defesa do país? Que eles teriam liderado uma campanha para retirar direitos da população civil na faixa de Gaza. E mais do que retirar direitos, retirar a subsistência das pessoas, retirar comida, retirar água, impedir a entrada de remédios, impedir a entrada de equipamentos médicos nos hospitais já tão fragilizados na faixa de Gaza, e também cortar energia e cortar o combustível, que poderia ajudar
a população a sobreviver na faixa de Gaza. Para o procurador-geral do Tribunal Penal Internacional e para a própria corte, para os juízes, que passaram alguns meses analisando o pedido, isso é de fato um indício muito grande de crime de guerra. Por isso, ele deve ser preso. No caso de Vladimir Putin, voltando para a Ucrânia, tem relação também com crime de guerra, porque ele teria liderado uma campanha para deportar da Ucrânia para a Rússia, de certa maneira roubar ucranianos, sobretudo crianças, o que para o Procurador-Geral e para o próprio Tribunal Penal Internacional também representa um crime contra a humanidade. Mas fato é que, assim como Vladimir Putin, o premier Benjamin Netanyahu não deve ser preso. E já tem vários países, claro que vão se pronunciando. O próprio premier israelense, através do seu gabinete, chamou essa decisão de antissemita e garantiu que isso não vai fazer Israel parar esses ataques, contra o Hamas na faixa de Gaza. Alguns outros países aliados, por exemplo, os Estados Unidos, disseram que criticaram, aliás, essa decisão, e vale lembrar que os Estados Unidos e Israel não reconhecem a existência, não são membros do Tribunal Penal Internacional. E um vizinho nosso aqui, a Argentina, já se pronunciou também, através do presidente Javier Milei, também criticando esse tipo de atitude, essa medida do Tribunal Penal Internacional, dizendo que essa sentença, o mandado de prisão, vai contra o direito de Israel de se autoproteger. Isso aí. Então, tá aí o João Vieira atualizando a situação desses dois conflitos que o mundo acompanha muito de perto, Rússia e Ucrânia, Israel e Hamas. Valeu, viu, João? Bom trabalho para você. Valeu, ótimo jornal. Tchau, tchau.